solidão e o isolamento prejudicam não só a saúde física e mental das pessoas que deles sofrem, mas também a coesão social. Em diferentes regiões de 7 países do norte da Europa, universidades, municípios, empresas e associações uniram esforços para passar do isolamento à inclusão no âmbito do projeto europeu Eye to Eye. Sabemos que as pessoas que estão sozinhas e isoladas correm o risco de ficar deprimidas. Podem também correr o risco de sofrer várias doenças. Por isso, foi muito importante para nós lidar com estas questões para ver como podemos incluir as pessoas e ajudá-las a ter mais qualidade de vida. Aqui na Noruega, em Arendal, o projeto europeu Eye to Eye está a centrar-se nos transportes como uma ferramenta para a inclusão. Björk pode reservar um mini autocarro para ir ao médico ou ao centro social. Tudo o que tem de fazer é utilizar a aplicação do projeto ou fazer uma chamada telefónica e o autocarro faz um serviço porta a porta. Vão buscar-nos onde quisermos. Podemos sair muito mais do que teríamos podido sair se não tivéssemos o serviço. E, para além disso, ajudam-nos com as compras até à porta. São muito simpáticos. 7 países do norte da Europa, Dinamarca, Suécia, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido e Noruega realizaram mais de 45 atividades no âmbito da Eye to Eye. O projeto centra-se na inovação como escudo contra o isolamento. Else, de 94 anos, que vive sozinha, beneficia gratuitamente do ecrã adotado neste projeto piloto. A família pode falar com ela e enviar-lhe fotografias e mensagens sem que Else tenha de premir um único botão. Sim, uso-os quando me telefonam, às vezes todos os dias. O que é bonito no ecrã é que ela não tem de responder porque não sabe como e não tem de o fazer. É muito fácil de usar e ela só tem de estar na sala. O orçamento total do Eye to Eye é de pouco mais de 3 milhões de euros, dos quais 1,3 milhões provém da política de coesão da União Europeia. 25 organizações e empresas do norte da Europa estão a participar no projeto, como este centro social gerido por voluntários em Arendal, que oferece refeições e várias atividades ligadas à inclusão social e ao bem-estar. Temos um café com música, onde eles têm o acordeão, cantam e, ao mesmo tempo, exercitam a capacidade pulmonar e riem-se muito. A edição do Livro do Galo 2024 já está em preparação. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro.
Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Olá a todos, estamos no cemitério Près du Fleuve, na cidade de Longueuil. A realidade das famílias é aqui que começa, é a partida. Falar de morte não é fácil, mas o conselheiro de hoje, Vítor Marques, dá essa leveza a cada um que se aproxima para saber em detalhe. Na emissão de hoje, fique com o extrato. Como podem ver, esta é a realidade de todos. Temos famílias portuguesas neste cemitério e temos também o conselheiro que é entendido para dar essa leveza para o final de cada um, Vítor Marques. Olá Vítor, bom dia. Bom dia, Conceição. Essa é a realidade de todos. Infelizmente é a nossa realidade, não é? Quantos cemitérios tem aí Villegaré? Portanto, temos dois cemitérios, portanto, um no lado da cidade de Laval, portanto, no lado norte, a norte da cidade de Montreal, e este onde nos encontramos presentemente, que é o cemitério Près du Fleuve, que é na cidade de Longueuil, a cidade que fica ao sul, do lado sul da cidade de Montreal. Quais são as opções que vocês dão às pessoas em termos de sepulturas? Bom, as opções, habitualmente, tu sabes muito bem, Conceição, na comunidade portuguesa, a comunidade portuguesa está muito habituada, não é, nos nossos costumes, fazer o serviço tradicional, portanto, que é o corpo sepultado num caixão na terra, ou no que nós chamamos as criptas em Portugal, e aqui são consideradas como gavetas, as pessoas estão mais habituadas ao nome de gavetas. Portanto, essas são as duas opções para o serviço tradicional com o caixão. Mas temos outras opções, evidentemente, não é? Como, por exemplo, a pessoa que é cremada pode ser sepultada numa urna diretamente na terra também, ou se não temos os famosos nichos, que é, portanto, no interior do mausoléu. Nos vossos cemitérios, os terrenos são comprados e alugados. Para alugar um terreno, quanto tempo é que as pessoas têm que, ao fim, dizer já não é meu? Habitualmente, um terreno, as pessoas têm sempre, portanto, aquela percepção que um terreno é comprado. Um terreno não é comprado. Em nenhum cemitério na província de Quebec os terrenos são alugados. Portanto, é um termo que vai até, portanto, nos nossos cemitérios é até 99 anos. Portanto, é um aluguer durante 99 anos e depois, ao fim desses 99 anos, então aí é passado a outra pessoa. Normalmente os encontros que vocês fazem com as famílias, e cada vez mais elas se habituam a comprar, a preparar o seu funeral, que é muito complicado e difícil falar desta realidade, vocês dizem às pessoas é esta ou aquela modalidade, como acaba de explicar o Vítor, mas quando falece um, porque os entes queridos partiram, mas há aquela que compra o terreno, não é verdade? Mas quando parte esta pessoa que comprou, quem é que vai suceder a essa?
Habitualmente, quando nós fazemos um contrato com uma família, na assinatura desse contrato já nomeamos um sucessor à pessoa proprietária do terreno. Portanto, pode ser, por exemplo, um filho, pode ser um irmão, pode ser quem a pessoa entender, mas habitualmente a pessoa vai sempre ver no meio familiar a próxima pessoa que vai ser a pessoa responsável. Cuidado, porque essa pessoa não fica como proprietária daquele terreno. A pessoa fica só apenas e simplesmente como pessoa responsável por aquele terreno e que é a pessoa que fica a tomar as decisões, quem é que pode ser enterrado, quem é que não pode ser enterrado, mas o primeiro proprietário é sempre o proprietário original da compra do terreno ou do aluguer do outro terreno. Porque se aquela pessoa faleceu, deixou certamente um testamento, há outros que nem deixaram, mas se não coincidir com a vossa decisão. Habitualmente num testamento, o que tu vais nomear num testamento com o notário é o executor do teu testamento. É a pessoa que toma as decisões sobre tudo o que tem que ser feito, não é? A níveis, por exemplo, de venda de casa, a níveis de partilhar os dinheiros que se encontram numa conta no banco. Isso é o executor é que vai fazer isso. Quando, em parte, o que diz respeito ao cemitério, o executor não tem esse poder porque já foi nomeado pelo proprietário do terreno quem é que seria a pessoa que vem, portanto, tomar o lugar desse mesmo proprietário. Portanto, ele já nomeou a pessoa que o vai reemplaçar. A questão de escolha, porque temos aqui as lápides e temos também o mármore, que será, de certa maneira, aquilo que vai ficar como rasto, o nome da pessoa. Vocês facilitam as famílias nessa compra daquilo que será a decisão delas? Sim, a família também pode comprar aqui diretamente connosco, portanto, a pedra tombal. Podem comprar igualmente as fotografias que a gente vê em porcelana que são instaladas nessa mesma pedra. Portanto, sim, a gente facilita essa venda também, a gente também faz essa venda para as famílias, sim. Uma coisa curiosa que estive à procura e a tentar perceber bem a modalidade do vosso trabalho, verifiquei que também já há pequenos mausoléus que são colocados nos cemitérios. Vocês já trabalham com isso? Sim, a gente temos, portanto, os grandes mausoléus e depois temos o que a gente chama os columbariums. Os columbários é em ponto mais pequeno, portanto é um mausoléu, mas em ponto mais pequeno. Mas nós também temos um grande mausoléu e temos 5 pequenos columbáriums. Quais são os dias que as pessoas podem visitar um cemitério? Portanto, no ramo funerário, eu costumo dizer às pessoas que somos um bocadinho como o ramo dos hospitais. É a mesma coisa. Os hospitais nunca fecham e os cemitérios também nunca fecham, nem as casas funerárias. Portanto, nós estamos abertos 365 dias do ano e estamos abertos, já sabe que tem um horário a respeitar, habitualmente é das 8 da manhã às 6 horas da tarde. E em certos casos até mais tarde, quando há exposições que duram até, por exemplo, às 8 horas da noite, o cemitério está aberto à mesma. Vítor, o que é que nós ou as famílias podem colocar em cima de uma pedra do cemitério? Porque temos a lápide que demonstra ou que designa o nome do falecido, mas temos a parte do jazigo onde tem a mármore. Quais são as obrigações que as pessoas têm quando são responsáveis por um jazigo, não é verdade? Quais são as normas que vocês impõem? Portanto, habitualmente, no que diz respeito às campas exteriores, as famílias, a gente concede que as famílias, portanto, tenham um vaso de flores. Há vasos à venda que são adequados para este tipo de sepultura cá fora, porque sabes muito bem que os nossos invernos são rigorosos, não é toda a qualidade de vaso que serve, porque alguns que são em mármore, por exemplo, têm tendência a partir, portanto é mais adequado ser em metal ou em bronze. E depois a gente vai
deixar as famílias também, há pessoas que são devotos a certos santos, não há imagens santas, a gente deixa-os pôr uma imagem, não há problema nenhum, só que temos que ter um bocadinho de controle, porque há regulamentos do cemitério e temos que ter um bocadinho de controle para não haver chatices entre famílias uns ao lado dos outros. Há aqui um ponto que poderia talvez ser importante salientar, há espaços onde o próprio jazigo é mármore, o caixão em baixo dilata ou cede e há um aluir de terra. Como é que vocês trabalham essa parte? Estás a falar nas sepulturas na terra que tem um volto, não é, dentro de cimento? Isso, para ser sincero contigo, Conceição, já não se usa. Usava-se, ainda existe, mas as famílias já não vão por essa opção. Antigamente sabes muito bem que isso era muito usado, portanto punha-se no fundo da terra o que a gente chama um volte, que era de cimento, depois levava uma tampa por cima que era para a água não se infiltrar, para o caixão durar mais tempo. Hoje em dia as companhias têm os caixões de metal. Os caixões de metal... A mecânica é outra. A mecânica é outra e os caixões de metal são herméticos, portanto não há ar que entre ou que saia e portanto isso protege e impede a água de se infiltrar dentro do caixão. Nós percebemos que há aqui uma grande implicação com a comunidade portuguesa. Temos vários nomes, Barbosa, Ferreira, Pimentel, tantos outros nomes que estão, de facto, acreditam no vosso trabalho e é isso que vocês querem continuar a preservar. Sim, exatamente. Já sabes muito bem que eu estou no ramo para tentar ajudar as famílias o máximo possível, não é? Os guiar da melhor forma possível. E aqui neste cemitério de Longueuil temos muitos portugueses, tanto fora como dentro no mausoléu também. Quando alguma coisa está errada, vocês tendem a comunicar com as famílias que algo se passa, pode haver aqui vandalismo? Há muitos cemitérios que são vítimas disso? É ou não é verdade? Exatamente, é uma belíssima questão que puseste agora, porque eu vou tentar explicar isso o melhor possível à comunidade. As pessoas não sabem, mas eu vou explicar. Todo o cemitério na província de Quebec, que a pessoa que é responsável por uma pedra tombal, pela sepultura, é a família mesmo. Se houver vandalismo, não é o cemitério que assume os custos do vandalismo. Quem assume são os seguros das famílias. Portanto, cada família, a família tem que ter um seguro, não é? Um seguro privado, pode ser o seguro de casa, o seguro de vida, e são esses seguros que assumem para estes vandalismos e que pagam por essas infortúnios. Por isso é importante não haver atrativo para incitar ao crime ou àquilo que é o menos esperado, como o Vítor disse. Sim, exatamente. É verdade que já houve vandalismo em cemitérios na província de Quebec, já houve várias vezes. E em Montreal. E em Montreal também. Mas, enfim, sabes muito bem, Conceição, que infelizmente impedir o vandalismo é quase impossível, não é? Porque já sabe, a polícia não anda dentro dos cemitérios 24 horas por dia, mas tem polícia, sobretudo no de Montreal, no grande de Montreal, em Notre-Dame-des-Neiges, onde a polícia faz várias voltas dentro do cemitério mas tem muito vandalismo que é feito durante a noite. Pois, mas o atrativo, Vítor, em questão a essa parte, permita-me só dizer que nós sabemos, falando no cemitério, e eu, com o seu consentimento, a coroa da Senhora de Fátima foi roubada a uma dada altura e foi necessário repô-la. A questão de aproximar o crime tem que se fazer a retaguarda, não avançar para que os olhos não queiram ir saborear daquilo que lhes interessa. Daí, as pessoas devem ser prudentes naquilo que colocam nas suas campas. Exatamente, uma belíssima questão e uma questão pertinente, porque já se sabe que se nós viermos colocar um exemplo, se nós pusermos um vaso de metal cá fora, aquele vaso de metal ou aquela lâmpada não tem muito valor.
vai ter muito menos oportunidades, que as pessoas vão dizer, bom, eu não quero roubar aquilo, que aquilo não vale nada. Se já colocares um vaso que seja, por exemplo, em bronze, já se sabe que tem um grande valor e aí atrai mais aos roubos e infelizmente não há grande coisa que se possa fazer, senão incentivar as pessoas a não fazer o mais caro, a não ir ao mais caro. Vítor, vamos então voltar de novo à primeira questão, que era relativo, quantos cemitérios vocês têm? Não há que ter receio em comunicar convosco, porque vocês têm muito espaço para resguardar as pessoas nos seus fins de vida e por isso mesmo se calhar era bom voltarmos a nomear os cemitérios. Sim, portanto, o cemitério onde nos encontramos presentemente é o cemitério Près du Fleuve, que é o cemitério conhecido como o cemitério de Longueuil pela comunidade portuguesa, que é no lado sul, portanto, da Vila de Montreal, portanto, na Vila de Longueuil, a sul de Montreal, e temos o outro que fica a norte de Montreal, na Vila de Laval, que é o cemitério Papineau. Aquele chama-se o cemitério Papineau. Fazer a distinção de um e do outro porque tem um elemento muito importante, Conceição, é que aqui podemos sepultar corpos na terra, no outro, no lado norte da cidade de Montreal, em Laval, não podemos. Foi por isso que nós fizemos mausoléus exteriores, onde as pessoas têm acesso a criptas, às famosas gavetas, porque a Vila refusou-nos o permisso, porque tem água que passa entre o complexo e o cemitério e, portanto, para não haver inundações para as campas, eles refusaram e a gente compreendemos inteiramente. Foi por isso que optámos por fazer mausoléus exteriores. Vítor, vamos então aqui de novo deixar o telefone, que é muito importante, da Yves Légaré. Vocês estão sempre lá para dar esse ombro que é necessário para as ocasiões menos fáceis e por isso mesmo é o vosso trabalho. Vamos então aqui deixar o vosso telefone. Sim, para as que pessoas, as pessoas portanto, podem procurem. contactar o complexo funerário diretamente no 514-595-1500 ou então através do meu telefone celular. Estou sempre disponível e se não responder, as pessoas sabem muito bem, podem me deixar uma mensagem e eu ligo assim que tiver a oportunidade de ligar para o 514-570-9857. Muito obrigada, Vítor. Obrigado, eu. Fechamos esta visita ao cemitério de Longueuil. Estamos na área dos columbários. É com uma certa sensibilidade que levamos até si o programa de hoje. Voltar com este focus, como é que é a vida e o términos de cada um. O conselheiro é sempre a pessoa ideal para lhe dar toda essa leveza. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. A edição do Livro do Galo 2024 já está em preparação. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Desta bela aventura que se chama Rostos, Olhares e Memórias, que é um livro que estamos aqui todos hoje para lançar e que conta um pouco a história de uma ínfima parte da nossa comunidade, porque se tivéssemos a possibilidade de contar a história da nossa comunidade, vocês compreenderão que nem um livro do tamanho de um dicionário seria suficiente. Mas instituições e que se associaram a esta ideia e a esta vontade de lançar este livro.
Falo na UTL, a Universidade dos Tempos Livres, que é um projeto da Missão de Santa Cruz. É um projeto que eu penso que cada um de nós, e sobretudo os que estão sentados à minha esquerda, teriam gostado de ter realizado. Alguém de outro realizou, e tanto melhor para as centenas de pessoas que atravessam estas salas e que se dirigem à Missão de Santa Cruz semanalmente. É pertencer aos dirigentes, ao grupo de dirigentes de uma grande organização portuguesa, que é a Caixa Portuguesa, e que também se associou a este reconhecimento e ao lançamento deste livro. Portanto, há mais de 10 anos que faço parte desses dirigentes, que está bem representado hoje aqui, não só nos que estão sentados à minha esquerda, mas na pessoa do seu presidente, que está também na nossa mesa, e, portanto, a nossa Caixa, que contribuiu de maneira decisiva para que este projeto Rostos, Olhares e Memória visse o dia e fosse a realidade que está a ser. Desde o momento em que esse projeto foi submetido à Caixa Portuguesa, nós achamos que não era só o nosso dever, mas era também uma obrigação partilhar com a comunidade mais uma obra para a memória coletiva. Tenho que vos contar uma pequena anedota da maneira como eu analisei o livro a primeira vez que me foi dado, não desta maneira. Eu vi o título, Rostos, Olhares e Memória, e isso eu não disse a ninguém, nem a Joaquina sabe. Eu olhei para o livro e comecei a ler as coisas, as entrevistas, eu vi as pessoas, e a ideia que me veio foi assim. Rostos. A primeira pessoa que me veio à ideia, Casimiro Chabregas. O rosto do Casimiro Chabregas. O olhar do Joaquim Neto. Não sei porquê, mas aconteceu. E a memória da Maria Furtado. Eu achei interessante e eu disse, bom, eu tenho que partilhar isso com as pessoas, porque, de facto, foram pessoas que também fizeram parte da minha vida. O Casimiro Chabregas, logo no início, uns anos depois, mas uma pessoa que logo no início me acolheu na sua própria família. Fui muito amigo do Rui. Cheguei a dormir em Laval, a casa do Casimiro Chabregas. Portanto, é uma pessoa que eu também olho com muita admiração. O Joaquim Neto, conheci-o na Caixa Portuguesa, não podia deixar de ser. Eu comecei também muito cedo na Caixa Portuguesa. E a Maria, cada vez que a gente quer saber alguma coisa, que já há muitos anos tenha acontecido, quem é que a gente fala? A memória, a Maria Furtado. Só para vos dizer como é que eu interpretei a primeira vez que eu vi esta obra, quando me foi entregue. Mas queria falar um pouco da participação da Caixa neste projeto. Também gostaria de vos dizer em que contexto é que nós apoiamos essa obra. Como sabem, a Caixa, sobretudo, é uma cooperativa financeira. Como cooperativa financeira que é, a sua primeira missão é de participar ativamente no meio de onde se insere. E o meio que a Caixa se insere é, de facto, o principal é os seus associados, a comunidade portuguesa. Tudo quanto são projetos de valor, de obra de valor, a Caixa estará sempre presente. Em nome do presidente da Câmara da Freguesia do Plateau Monroyal, Luc Fernandes, e do chefe de Projet Memorial, Richard Bergeron, eu gostaria de oferecer meus parabéns muito sinceros aos dois autores, pessoas bem queridas da comunidade portuguesa, Sr. Carvalho e Sra. Pires. Eu tenho já há muitas ocasiões eu tenho tido a oportunidade de expressar a minha grande admiração pela vitalidade da comunidade portuguesa aqui em Montreal. Já como eu acabo de dizer, eu já tenho tido muita oportunidade de expressar a minha admiração pela vitalidade da comunidade. Mas é importante se perguntar de vez em quando com respeito aos fatores que contribuem a esta vitalidade. Claro que há a concentração geográfica da comunidade, há as instituições, a igreja, as lojas, as escolas, as rádios comunitárias, a televisão, os jornais da comunidade, mas há um fator que às vezes esquecemos, é um fator muito importante,
este fator é a memória coletiva de uma comunidade, é a história da comunidade. E eu acredito que devemos todos uma dívida de gratidão para Joaquina Pires e Manuel Carvalho pelo trabalho que têm feito para conservar, para expressar esta memória coletiva da comunidade portuguesa do Platô e da cidade de Montreal. Esta obra representa uma contribuição não somente à comunidade portuguesa, mas também à comunidade mais geral do Platô Mont-Royal, porque é importante lembrar a história das pessoas que têm passado pela comunidade, que têm tanto contribuído pela comunidade que temos aqui. Então, eu gostaria realmente, em nome da administração do Platô Mont-Royal, expressar a nossa gratidão pelo trabalho feito e esperamos que vai continuar, que teremos outras oportunidades de trabalhar juntos. Por um lado, um mimo e, por outro lado, uma pérola. Mimo pela ternura que ele expressa, pérola pelo valor que terá em termos de memória. Rostos, olhares e memória, portanto, dois substantivos abstratos e um concreto. Os rostos concretos que ali se vê e os olhares, que é a subjetividade com que vemos as coisas e as pessoas e o mundo, e a memória, aquilo que vai ficar e que, porque já foi dito e pelo que li, é um património. Sem memória não vamos a lado nenhum, não se consegue construir futuro que se veja. O livro entendi-o com uma grande sensibilidade e queria aqui elogiar o trabalho dos autores, Joaquina, que se vê uma grande abertura e empatia para receber aquilo que foi contado, para perguntar aquilo que o outro quer responder e levá-lo num cofre de ouro ao Manuel Carvalho. E aqui há uma escrita interessante. A escrita vai variando de pessoa para pessoa. Parecem quase heterónimos dele mesmo, consoante a sensibilidade que vai tendo ao longo das narrações, ao descrever aquilo que foi todo um processo de vida, toda uma aventura de vida, toda uma construção e uma forma de encarar o mundo e de estar nele e fazer disso, portanto, uma memória, e é realmente um trabalho fabuloso e difícil, porque muito numa base de uma escrita íntima e de uma abordagem para um trabalho bastante também íntimo. Os textos são de uma ternura muito grande e fazem um apelo constante a uma sensibilidade pelas palavras, pelos relatos que nos fascinam, que nos colocam na posição de dizer, mas estas vidas foram um milagre, se assim se pode falar. São um ato de coragem, são aventura, há aqui muito riso, há aqui muita lágrima, há aqui muito jeitinho, muito desenrascanço, mas muita vontade de viver e de estar em conjunto. Eu pensava que conhecia a comunidade. É verdade que tem muitas salas de sapatos no Boulevard Saint-Laurent, conheço relativamente as ruas, conheço muitas pessoas, mas conhecer as pessoas por dentro é muito mais difícil. E graças a este projeto eu fiquei realmente a conhecer os rostos, mas o coração destas pessoas, e por isso o meu muito obrigado. Joaquina lançou este desafio. Devido a motivos pessoais, hesitei muito. Mas depois,
à medida que íamos avançando, o meu entusiasmo ia aumentando até o ponto de que eu já não sabia de qual de nós dois estava mais motivado. De facto, confesso, o que mais me cativou e espantou desde o início, quando começámos os contactos, foi o gosto pela vida que quase a totalidade dos nossos entrevistados manifestava. Não obstante a idade já avançada de muitos deles, as dificuldades imensas sentidas à chegada a este país e mesmo depois, ao longo dos difíceis anos de adaptação ao novo mundo e aos novos costumes da sociedade de acolhimento. Note-se que esta gente chegou cá de mãos vazias, despojada de tudo, mas mesmo assim nunca baixou a cabeça e lutou sem desfalecimentos por uma vida mais digna e desafogada. Também me comoveu imenso o modo como nos falavam da sua vida mais íntima, dos tempos da infância e da juventude, dos afetos, daquelas pequenas vivências e emoções do dia a dia que têm uma importância imensa, mas que muitas vezes, por acanhamento, se escondem no fundo do peito. Ora, esta bonita edição tem pelo nome Rostos, Olhares e Memória. Cá estão então que abraçaram esta mesma ideia de lançar este bonito livro na nossa comunidade, a Sra. Dona Joaquina Pires e ainda o Sr. Manuel Carvalho. Eu vou felicitar os dois primeiro de tudo e gostar também de dizer que um momento alto para a nossa comunidade e também para a comunidade de Santa Cruz, não é verdade, Sra. Dona Joaquina? Muito obrigada por estarem presentes e é com muito carinho e com muito orgulho que estamos aqui e que tivemos a felicidade de ter tantos amigos que vieram ter connosco hoje. E esta ideia, quando foi pensada, foi em trabalho com o Sr. Manuel Carvalho, já falamos com ele. Isto foi muita dedicação e certamente muitas horas sem dormir. Sim, portanto, sobretudo o Sr. Manuel, que por vezes foi ele que pegou na caneta e eu, evidentemente, estive presente neste trabalho, mais da parte da organização e também tive a oportunidade de ler e reler e de completar as ideias do Manuel, portanto, mas como dissemos na apresentação, foi um projeto que tomou uma dimensão tão grande e tão emocionante que já não era um trabalho para nós, foi uma descoberta incrível. Quando foi pensado, foram os dois que talvez juntaram ideias para encontrar estas pessoas escolhidas a dedo para ficarem em memória e em recordação de todos nós. Sim, foi tudo decidido, as pessoas que estão representadas no livro, foi tudo discutido em equipa, portanto, e nós punhamos numa lista nomes de pessoas e depois queríamos dar mais ou menos um retrato da comunidade. Muitas outras pessoas ficaram, mas que deveriam estar, mas pronto, num livro não pode estar toda a gente, mas é simplesmente uma pequena amostra do que é a nossa comunidade. Então, o Sr. Carvalho, Presidente Sr. Carvalho, um dos autores desta mesma biografia, ao falar de rostos, olhares e memória, temos então o quê? Uma ideia que nasceu de que forma? Bom, antes de mais deixo que manifeste a minha satisfação pelo dia de hoje, que foi um dia fantástico, com que eu não contava, não é? Esta gente toda aqui, isto, no fundo, toda a gente se sente satisfeito com uma coisa destas. Bom, e continuando, de facto isto é, de algum modo, uma ida, uma busca da alma da nossa comunidade.
estas pessoas idosas que aqui estão, todas, com quem nós contatamos e com quem falamos, buscamos acima de tudo nelas aquelas coisas mais essenciais, aquelas coisas que definem a comunidade em si. Foi essa a nossa intenção no início. Nós, quando discutimos isto, dissemos, não fazemos aquelas entrevistas clássicas como se fazem muitas vezes, nós vamos ao íntimo das pessoas. Tentamos, não sei se conseguimos, mas pelo menos tentamos isso. E cada pessoa é um testemunho, uma maneira de ser e uma maneira de refletir, como disse muito bem, da nossa comunidade. Há tantas outras que ficaram no caminho, como disse a Sra. Dona Joaquina, e que vocês gostariam tanto de ter incutido neste livro. Evidentemente, as pessoas, muitas vezes, há muita gente que nos fala disso, se estivesse esta pessoa, se estivesse aquela, mas nós juntámos aqui 18 pessoas, suponho eu, 18, mas havia centenas delas, centenas de pessoas com vidas fantásticas, vidas magníficas, mas é impossível que se ponham todas aqui em 150 páginas, não é? Então nós selecionamos, escolhemos aquelas que de algum modo nos fossem o espelho da comunidade. Um dos espelhos da comunidade, que a comunidade é multifacetada, é quase impossível. É como eu lhe disse, temos pena que não coubessem todas as pessoas aqui. Mas no fundo, com estas 18 pessoas, há a possibilidade que aqueles que não estão cá, de algum modo, se vejam cá também. Visto que há muitas coisas comuns a muita gente, não é? Vidas comuns, a vivência das pessoas, as atividades das pessoas, esta gente que aqui está, de algum modo, é o espelho dessas todas que não estão. Algum rosto em particular que vocês mais lhe despertou interesse em mostrar mesmo, porque seria de facto aquela imagem de identificar? Eu acho que todos os rostos são importantes, portanto não nos peça para mencionar um rosto em particular. Quero, portanto, em relação à primeira pergunta que nos fez, haveria muitas mais pessoas a relatar neste livro, é verdade. Por isso nós, no último capítulo, dedicamos o último capítulo aos imigrantes desconhecidos, são aqueles que nós não podemos entrevistar e que espero que aqueles que não relatamos aqui neste livro possam-se, ao ler este capítulo, possam dizer isto sou eu, ou isto é o meu pai, ou isto é o meu avô. Portanto, todos os rostos da nossa comunidade são importantes. Neste primeiro livro, o dia do lançamento, temos então uma tiragem que foi feita. Vocês pensaram fazer uma tiragem de quanto? Bom, isto não foi... No início não tínhamos ideia nenhuma, mas depois isto teve, como toda a gente sabe, como já foi falado aqui, como esta noite se disse, isto teve o apoio da Caixa, da nossa Caixa. E com esse apoio, as nossas ambições, digamos que isto subiu, exatamente. E sem esse apoio, aqui manifesto exatamente a nossa homenagem também à Caixa, sem o apoio da nossa Caixa isto não tinha sido possível, não é? Foi. Então fizemos uma edição mais vasta, mais devido a isso também. E também, não só à Caixa também, mas também a todo o apoio que tivemos aqui da Missão e da UTL também, que nos apoiou imenso e que também sem a UTL, de algum modo, sem aquele, digamos que, o ânimo que a OTL nos dava, e nós sabendo que com a OTL isto atingia muito mais gente do que se fosse uma edição só nossa, nós então ficámos muito mais entusiasmados e avançámos com... Cá temos então um bonito rosto da nossa comunidade, todos nós conhecemos, do livro de gala, a Dona Isabel Furtado. Prazer em vê-la. E hoje é um dia onde temos então os rostos que fazem parte deste mesmo livro, presentes para testemunhar. É um dia para chorar, recordações, por isso que eu estou nas memórias, não é? Mas são 40 anos. E sente-se honrada? Sim, eu acho que sim, que fiz que trabalhei muito, pá. Eu tenho essa... E foi bem pensado então? Não, é porque agora já não sou eu a galinha,
Já passei, porque a minha saúde está perlictante. Mas não dou por mal empregado. Mas então este rosto que se encontra no interior do livro, podemos encontrá-lo na página 39 e tantos outros que são um marco, e nós sentimos-nos orgulhosos hoje de reencontrar tudo isto. Essas palavras fazem-me pensar que às vezes eu fico um bocado desiludida. Mas depois vem estes sorrisos bonitos, não é? Estes beijinhos, todo o mundo me beija, não é? E está bem, cumpriste o teu caminho. Olha, eu dou-lhe parabéns deste trabalho todo que tem tido na comunidade e que fique bem guardadinho esta bela recordação. Já levo aqui um para cada filho, que é para se lembrarem. São merecedores. Eu acho que sim. Mais um elemento deste livro é uma senhora da nossa comunidade e muito bem conhecida, a Sra. Dona Cristina Silva. Hoje, mais uma pessoa que está guardadinha nesta memória, que é o livro de rostos, olhares e a memória, não é verdade? É verdade, Dona Conceição. Faz prazer lembrar tudo aquilo que se viveu, aquilo que se tem vivido através da nossa comunidade. E um dia é realmente uma recordação não para nós, mas para aqueles que são mais novos e que tenham o desejo de continuar. Nós fazemos tudo aquilo que podemos e é com muito amor e muito carinho que oferecemos à comunidade o melhor que somos e o melhor que temos. Por isso mesmo, um momento de gratidão e hoje um reencontro onde leva uma rosinha. Verdade, foi realmente uma lembrança muito agradável para todos nós, que a senhora Dona Joaquina pensou. E é quem nós devemos muito também. A comunidade deve muito à Dona Joaquina Pires. É uma pessoa que se dedica extremamente. E é através dela que estas coisas se vão fazendo. Sra. Dona Cristina, agradeço muito que faça um bocadinho também o marco da nossa comunidade e aqui fica bem guardadinho no coração de toda a gente para mais tarde recordar. Muito obrigado, Sra. Dona Conceição, e muito obrigado a vocês, a televisão portuguesa, ao Sr. Feio e à Dona Conceição, que procuram estar sempre presentes nos momentos mais queridos da nossa comunidade. Bem-haja. Felicidades. Muito obrigado. Mais dois rostos deste livro, o Sr. Paulo da Silva, Voga Draperi, e o Sr. Lourenço, que representa o folclore. Sr. Silva, o senhor é um rosto, sente-se orgulhoso disto? Sim, tenho muito orgulho, sim, até porque penso ter contribuído de alguma maneira, como qualquer outro português que está interessado em colaborar na comunidade, em fazer progredir a nossa geração, digamos assim. Estou satisfeito e por acaso o ambiente foi formidável, enfim, isto correu foi uma maravilha e agora resta-me, para dar um testemunho concreto e objetivo, resta-me ler o que está escrito para poder fazer algum comentário mais construtivo, digamos assim. E quando lhe foi feito o convite, o senhor aceitou para testemunhar? Pois, fizeram uma entrevista, Joaquina, mas o senhor Manuel Carvalho fizeram uma entrevista, como fizeram a outros mais, e eu certamente colaborei da melhor vontade, porque já sabia que iria resultar qualquer coisa que seria uma semente para os vindouros, seja para os nossos filhos, seja, enfim, para aqueles que são mais novos e que se interessam por dar continuidade às nossas aspirações de bem servir. E disse muito bem. Aqui no final temos uma rosa como um momento alto para vocês. Bem, sim, tenho aqui uma rosa, tenho aqui um saquinho, ainda não sei bem o que é que cá está, mas de qualquer maneira a rosa, pois vale porque é uma rosa, mas vale muito mais pelo significado que ele tem. A rosa aqui tem um significado duplo, evidentemente, porque isto é um gesto de
bem dizer, digamos assim, da parte das pessoas que se interessaram por fazer a festa, dizer, toma lá isto como símbolo do trabalho que tu tiveste. Eu considero que não fiz trabalho nenhum. Tudo o que fiz não foi para mim, foi para a comunidade e, portanto, não é isto que me vai dignificar. Mas o gesto da pessoa que teve esta ideia, para mim, tem muito valor. Muitas felicidades. Muito obrigado. Sr. Lourenço, o senhor também é um rosto cá dentro deste livro, é orgulhoso disso? Bem, eu sinto-me orgulhoso por aquilo que fiz. Inicialmente era aquilo que eu gostava, que eu adoro, crianças. Porque eu já fui criança e agora sei dar o valor, os prejuízos que fiz à minha mãe quando era pequeno. Larguei o fogo à casa 3 vezes à minha mãe. E isso, para mim, dediquei-me só às crianças, porque eu também fui criança, fiz as neiras, disparates, como todas as crianças. Por isso eu sou muito tolerante com os meus netos, sou muito tolerante com... Não interfere nada que os pais fazem, ou disto ou daquilo. Os pais baterem ou não baterem. O que me preocupa a mim é tentar agradar e fazê-los compreender o que é ser criança e o que eles mais tarde vão ser adultos, não é? Que os próprios filhos vão empurrar os pais para o cemitério mais tarde ou mais cedo, não é? Como nós fizemos aos nossos pais, não é? Bom, tive grandes glórias com a juventude, adoro a juventude. Muita gente critica a juventude, nunca critiquei a juventude. Eu critico os adultos, não sabem compreender. Eu tive grande sucesso por causa dos jovens. Os adultos não gosto de trabalhar com eles, porque são incompreensíveis, difamam as pessoas, são invejosos, negativos, caluniam as pessoas. Não é bonito isso. Para a nossa sociedade não é bonito. Não é isso que eu desejo. Eu desejo que a humanidade comporte decentemente uns com os outros. Quando o Sr. Lourenço vê, então, que ficamos... Eu não sabia que ia ser homenageado. Não sabia? Não, senhor. Então, como é que surgiu o facto de estar cá hoje? Eles fizeram uma entrevista e depois a Joaquina disse para eu ir lá e levar a família, mas eu não sabia exatamente o que era. Ela quis Sente-se honrado? Sente-se a certo ponto, sim. Não há uma imagem daquilo que eu fiz. Eu sou conhecido até no México graças ao Grupo Folclore. Olha, isto é de facto de dizer que é reconhecedor daquilo que lhe foi feito e daquilo que o senhor tem feito à comunidade. Aqui estão, obrigado. Não estou arrependido de nada, só lamento às vezes as difamações que me faziam e provejo deles que não era aquilo que eles pensavam. E a prova está quando eu oficiei à igreja, precisamente, eu primeiro já estava a decair, não é? Porque eu sentia que já não podia dar o rendimento que dava. Tinha a experiência para orientar, mas não quiseram, ande paciência, vim embora. Olha, muitas felicidades. Obrigadinho. E tudo vocês bom? São muito gentis, vocês também têm de se sentir orgulhosos daquilo que estão a fazer, que isto é um trabalho, isto é positivo, não é negativo. Obrigada pelo cumprimento. Não é obrigado, é um dever nosso estimular as pessoas. Eu tenho o dever e sinto-me na obrigação. Há uma série de pessoas que merecem, olha este, o Pires merece, o irmão da Joaquina, o Manel Moura e outros mais, o Luís Soares, eu conheço-os todos. A Fernanda... Muita gente que eu conheço mereciam está na tabela. No entanto, há vários alguns que não fizeram nada para a comunidade. Sr. Lourenço, eu quero dizer que será sempre bem-vindo na comunidade e obrigada por aquilo que fez. Não, eu gostaria de ir mais longe, sabe? Eu tinha possibilidade de fazer mais longe, porque a comunidade está sem estruturas ainda. Tem a caixa e tal, mas ainda ajudei a colaborar, tentaram a destruir a caixa e eu desviei as pessoas que vieram ter comigo. Queriam atacar a casa, ninguém sabe disso, mas eu acho que era negativo, era uma coisa válida e está à prova. Olha, obrigada. Nada, eu estou muito grato para a vossa colaboração também. Na minha companhia tenho um grande conhecedor da língua portuguesa, que é o professor Luís Aguilar, que ensina na Universidade de Montreal, e certamente que ele irá nos dizer que
A comunidade tem uma missão e, de facto, um rótulo, e então falar em português seria talvez na sua perfeição ou daquilo que há de melhor em conhecimento na nossa língua, neste extrato de livro. Eu penso que este livro é extraordinariamente importante, não é? Porque faz a narração de uma série de vidas, portanto, através de um processo de criatividade da parte dos autores, o Manuel Carvalho e a Joaquina Pires, de recolha de elementos de vida ativa que eles depositam em memória. Portanto, será sempre importante para agora, porque homenageia as pessoas que criaram esta comunidade, que tiveram que sobreviver nela, que tiveram que inventar saídas para os seus problemas e para os problemas dos outros, que tiveram que criar as suas vidas, não é? E hoje ter esses testemunhos são muito importantes, não só em termos de homenagem a essas pessoas, mas também quase que para a memória futura. São elementos importantes para quando se estudar esta comunidade, estaremos num tempo muito diferente do que é hoje, e que este tempo já não é o tempo dessas pessoas que vieram para cá, para o Canadá, já é um tempo completamente diferente, mas que será útil em termos de se saber que essas pessoas existiram, sonharam, criaram, deixaram uma herança para aqueles que venham e que a continuam e que nela se podem inspirar. Portanto, é extremamente importante como fonte de inspiração. Depois, ele constitui também uma produção da parte dos autores que o fizeram, em termos de inovação, a forma como eles recolheram, e você sabe quanto é difícil as pessoas disporem a contar algo de si, a dizerem das suas emoções, dos seus sentimentos, e eles terem conseguido isso, tanto a Joaquina, que recolheu as histórias, como o Manuel Carvalho, que depois as narrou, são elementos extremamente importantes e extremamente inovadores. Portanto, este livro é inovador e, por outro lado, é um elemento importante para a memória futura.